para mim, consciência são esses, né, a somatória desses níveis administrativos, né? A gente tem que ter um espaço onde essas informações são todas agrupadas, né, e possam ser trabalhadas. Esse acaba ficando, né, o que confunde muito as discussões é porque isso acaba falando, mas que lugar é esse, né? E aí, pessoal, de volta aqui, podcast Cura pelo Hábito, e hoje com o nosso convidado, João Paulo. E aí, João, como é que você tá? Como tá, Rafa? Tudo bem com vocês? Tudo bem por aqui? Bom dia, obrigado, né? Feliz de estar aqui, feliz com o convite, né? De conversar de coisas que a gente gosta aí. Obrigado mesmo. Legal. Seja bem-vindo, João Paulo. Obrigado pelo convite, pelo aceitar o convite. E o nosso objetivo aqui com Cura pelo Hábito é sempre trazer bastante informação, agregar isso na vida das pessoas, para que a gente possa, através dessa mudança de consciência, mudança de percepção, a gente mudar os nossos hábitos e melhorar a nossa vida. E a gente tem certeza que com o seu currículo aí você vai contribuir muito, sua experiência de vida, contribuir demais aqui com o podcast. Puxa, né, espero, né? É sempre um prazer falar de coisas que a gente gosta. E se puder ser útil, trazer alguma novidade, aí a gratificação, né, é maior ainda, sem dúvida. É isso aí. Legal. E vocês vão entender por que a gente chamou o João Paulo hoje. Vou explicar um pouquinho como vai ser a estrutura da conversa e vai fazer todo sentido a gente ter chamado o João Paulo, porque a gente quer falar sobre consciência hoje. E principalmente pelo conhecimento do João, pelos estudos dele na área de biologia, o impacto do estresse na nossa biologia, fez todo sentido a gente chamar ele, até porque a gente vai falar nesse primeiro bloco um pouco mais sobre o currículo do João, que vai ser super interessante essa parte para a gente entender melhor o trabalho dele. A gente vai falar sobre o trabalho do Antônio Damasio, como ele tem estudado a consciência nos últimos anos. Inclusive, um dos livros que eu estou lendo neste momento foi do Damasio, né, Feeling and Knowing, que foi o próprio João que me recomendou ler Damasio, nesse assunto de consciência. Damasio é um neurocientista que estuda muito a questão da consciência, ele tem alguns estudos de caso interessantes, que eu já vi artigos dele também falando sobre esses estudos de caso. A gente vai falar no terceiro, isso vai ser o segundo bloco. No terceiro bloco a gente vai falar sobre algumas visões opostas ao Damasio, que é a visão do Damasio mais fisicalista. A consciência emerge do físico, existem algumas visões opostas a ele, que a gente vai citar no terceiro bloco, e no terceiro bloco sempre trazer isso para a nossa realidade, para a realidade dos nossos pacientes, como isso pode impactar positivamente no nosso trabalho, como ter mais consciência, como ter mais conhecimento e informação ajuda nossos pacientes a superarem melhor seus processos de cura, seus processos de doença, né, de sintomas. E é isso aí, a gente vai começar agora. Vou falar um pouco. A gente fez uma brincadeirinha aqui, a gente jogou um texto que o João mandou para a gente falando sobre o currículo dele, a gente jogou na AI, o Rafa jogou na AI. Eu vou ler aqui para vocês entenderem um pouco da linha de pesquisa do João. Hoje teremos um convidado com uma formação fascinante na interface entre neurociência e comportamento humano. Ele fez mestrado e doutorado na USP, onde investigou no mestrado a influência do estresse social sobre a atividade de certas células imunes e no doutorado os efeitos da ocitocina em parâmetros fisiológicos em situações de estresse social em humanos. Além disso, foi professor associado no Laboratório de Psicoetologia Humana, onde aprofundou seus estudos sobre os aspectos biológicos do comportamento, sempre com um olhar evolutivo e nos mecanismos fisiológicos que sustentam esses fenômenos. Entre suas referências estão grandes nomes como Robert Sapolsky e Hans Selye, o pioneiro nesse campo, que inclusive é citado muito pelo Antônio Damasio, e a gente já vai começar a introduzir logo sobre Antônio Damasio. Só queria que o João falasse um pouco mais sobre o currículo dele, a experiência dele e principalmente que você falou que tinha algumas novidades aí para trazer para a gente do seu currículo. Sim. Agora eu estou começando um trabalho muito bacana num grupo chamado Inspirar, que é especializado em pós-graduação, né, notadamente até o momento voltado para a área de fisioterapia, mas eles estão começando também, né, a expandir para a área de psicologia, né?
Não só para psicólogos, mas, né, considerando isso que a gente está falando, de que isso está envolvido em tudo, né? Então é uma coisa bem legal. Adoro dar aula, né? Eu sou professor de ensino fundamental também, né? Comecei a carreira dando aula. Legal. E, né, dei aula para 5 anos, 6 anos, 7 anos até a pós-graduação, todas as séries, né? E dar aula, né, falar, é muito isso que está acontecendo aqui. Então esse trabalho é bem legal, né? Teria, né, falar sobre ensino, assim, teria muita coisa. Mas é isso. Legal. João, conta um pouquinho tem muita história, né? São uns 40 anos de vida profissional, né? Tem conta um pouco pra gente sobre a sua experiência nas suas pesquisas, por exemplo, que achei bem interessante, né, que você pesquisou a questão da reação de estresse nas células imunológicas. Conta um pouquinho pra gente sobre esse aspecto. Esse trabalho ele foi feito no grupo de neuroimunomodulação da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia lá da USP, no Laboratório de Patologia Experimental Comparada, cheio de sobrenome, né? Era um grupo isso é muito bacana, né? Fui orientando do professor João Palermo Neto, que era o coordenador desse grupo, né? Que era notadamente do pessoal de biologia molecular, e eles estudavam, né, muito como que é a comunicação do sistema nervoso com o sistema imune e vice-versa. Mas assim, né, de modo em termos de biologia molecular. E por ser um grupo muito, né, voltado para fisiologia, farmacologia, ele próprio era farmacologista, eles sentiam muita necessidade dessa parte de conceitos de psicologia mesmo, porque eles trabalhavam com modelo nominal, mas de comportamento. Né? Estudavam asma, estudavam um monte de coisa lá, com rato, né? O ratinho branco. E aí eles queriam um psicólogo que tivesse já uma experiência para poder falar para eles o que é estresse, o que é ansiedade, qual é a diferença de uma coisa e de outra, né? E eu, por outro lado, tinha muito interesse nessa outra área, né? Aí deu certo, né? Foi um período bem interessante e eu criei um modelo de comunidade de ratinho, que é um bicho extremamente social, sabe, né? A gente, desde a peste negra, a fama do rato foi pro ralo, literalmente, né? Mas o rato é um bichinho bacana pra caramba, né? Eles dão risada, se abraçam, sabe? É bem interessante. Ratatouille melhorou um pouco a imagem deles. É verdade, sim. E aí, né, você fazia uma comunidade, estabilizava com aquele grupinho, e aí punha um estranho, né? E esse grupinho tinha um dominante, e tinha um carinho lá, e mais uma fêmea. Né? Aí a gente punha um estranho lá. E aí depois a gente media uma série de parâmetros da experiência de ser estranho. Notadamente na eficiência da atividade de certas células imunes. Né? Então, assim, e era um modelo interessante porque normalmente você estuda estresse, né? E com uns negócios meio brutal. Né? Choque, natação, né? Pôr um gato lá perto. Sobrevivência, né? Mas aí são situações extremas, né? Então, assim, o modelo de comparação a gente estuda seria assim, tipo, o que acontece quando a gente, né, com o nosso sistema imunológico, se você está num incêndio, num terremoto, isso não é um evento cotidiano. Agora, você está num grupo que você é novato, né? É um evento cotidiano. Né? A vida não é feita de terremotos, tragédias, enchente em Porto Alegre, é um negócio assim, né, um evento de uma vida. Né, 11 de setembro. Sim. Assim, os caras lá que estavam lá na rave lá da faixa de Gaza, né? Essas coisas históricas, isso não é um pouco difícil extrapolar esses dados, né? E aí a gente fez esse experimento para isso,
E foi assim, né, bastante interessante ver como é que, né, existe essa comunicação, como é que o estresse, né, como é que essas situações chegam a ponto de modular a atividade do sistema imunológico. Né? Quer dizer, qual é a lógica, quais são as vias pelas quais, né, a sua experiência social pode, né, modificar, regular a sensibilidade do seu sistema imune. Né? Isso tem implicações gigantescas para tudo, né? Compreender esse mecanismo. Isso é muito legal. Tem uma autora que eu gosto muito, que é a Candice Pert. Ela escreveu, um dos livros dela é o Moléculas de Emoção, em que ela, através das teses de estudo que ela fez, ela comprovou, ela mostrou que a gente, na verdade, dentro da química cerebral, de tudo que vai sendo produzido, a gente produz os neuropeptídeos. E esses neuropeptídeos são comunicadores no corpo. Não são só produzidos no cérebro, mas também são produzidos no sistema nervoso, sistema endócrino. E ao mesmo tempo, então, que a gente está produzindo essa química cerebral de memórias que a gente está ali, né, conduzindo, que está sendo produzido, como por exemplo o Damasio, a gente vai falar daqui a pouco, ele coloca, que eu gostei bastante dessa, que ele fala dos somáticos lá, os mediadores, esqueci o nome, mas ele fala que é um marcadores somáticos, que ele usa como um termo, que é uma interação que vai acontecer entre o estado emocional e psíquico para poder fazer as tomadas de decisões, são as vias, né, mais rápidas. E aí o que acontece? Então essa química, esse processo que está acontecendo vai produzindo os neuropeptídeos, e quando produz emoção junto, a emoção é associada ao neuropeptídeo e eles são transportados para todo o corpo. E aí a membrana celular tem receptores específicos que vão, né, recepcionar esses neuropeptídeos, e aí você vai formando dali a memória, uma resposta biológica, fisiológica. E aí ela traz que aí é a hora que você sente. Então a emoção é produzida de um estado fisiológico, mas o que a gente sente, o sentimento, é essa comunicação global que a gente recebe, e principalmente através desses comunicadores, os neuropeptídeos. E é interessante porque assim, o sistema nervoso e o sistema imunológico são os dois sistemas que mais sensíveis, né? Então você me corrige se eu estiver errado, mas mais sensíveis a essa química cerebral. Então na hora que você produz neuropeptídeos que estão transportando emoções que estão associadas ali, que são, por exemplo, desconfortáveis, como uma raiva, uma tristeza, um medo, isso vai diretamente agir no sistema imunológico. E aí você pode suprimir o sistema imunológico, porque, por exemplo, o cortisol, dependendo da quantidade de como ele atua, ele vai suprimir, e aí a gente vê essas questões na saúde, né, acontecendo assim de imediato. A pessoa passa por uma situação e um pouco depois ela de repente já ficou resfriada, já começou a ficar, né, com uma gripe, sabe? Então isso é muito rápido no sistema, e o quanto isso modula, né? Então acho que eu gosto muito de pesquisa, e eu achei muito interessante o tema da sua pesquisa e o resultado, porque é isso, como que o nosso organismo se comporta mediante as situações rotineiras. Por exemplo, que o estresse, assim, esses estresses de extremos, realmente não são situações que a gente vai passar o tempo, né, são situações mais específicas. Mas esse dia a dia, essa coisa dessas interações que a gente passa, por exemplo, eu vou ter uma apresentação, só o fato de você pensar, vou apresentar, é uma coisa nova, como você falou, por exemplo, dessa sua nova empreitada, né, dessa parceria que você falou, desafiadora, né, então quer dizer, traz o desafio, como que o nosso corpo vai respondendo a isso tudo. Então isso é muito legal. Bom, aí o Rafa estudou tudo, tá com a lição caprichada aí, né? Já falou tudo, podemos ir embora, né? Acabou já. Não imagina, tem muita coisa para falar. Não tem mais nada para acrescentar aí, já tá tudo aí. Mas é isso aí, é um tema fascinante e também de alta importância, né? Para a gente compreender como é que, né? Porque assim, né? O desenvolvimento da ciência é assim,
Você tem a anedota, né? Anedota não é piada, né? Quer dizer, anedota é o caso, né? Você tem um estudo de caso. Você fala, puxa, tem um paciente que ele passou um estresse e ele apareceu um problema alérgico nele lá. Ou ele, né, desenvolveu, né, apareceu uma crise de asma, sei lá. Esses são casos. Aí você junta um certo número de casos, aí você faz um levantamento do número de casos, aí você estabelece que aquilo não é uma casuística, aquilo é um fato. Né? Quer dizer, então o caso, tem esse, tem aquele, tem outro, não sei o que, né? Você estuda, quer dizer, você vê que na população aquilo tem uma porcentagem de acontecimentos muito mais elevada do que o por acaso. Aí você fala, não, isso de fato acontece, isso existe. Aí vem a outra etapa, que é a parte final, né, que é a mais interessante. Tá legal, existe, é verdade, mas como que isso acontece? Aí você vai estudar os mecanismos pelos quais uma coisa está ligada à outra. Essas são as 3 etapas, né, do desenvolvimento do conhecimento científico. Que é um negócio legal, que é, né, a ciência é uma atividade social intensa, né? É um conhecimento construído coletivamente. A gente joga na mesa e a gente vai, né, conversando, discutindo, vendo se é isso mesmo, botando defeito, virando advogado do diabo, né? Mas veja, pode ser outra coisa. Né? Não, mas então eu vou provar que não é assim. Né? Então fica aquela coisa bacana e a gente vai construindo, né? Isso é fundamental. Mas esse é um campo de estudos muito amplo, né? E, inclusive, vai ter um congresso, né, internacional promovido pela Academia Paulista de Psicologia. Agora começa dia 7 de outubro. Né? Vão ser 3 dias no Mackenzie. Eu vou estar lá, inclusive, vou participar de uma mesa com 2 franceses, um pessoal bacana, que vai discutir justamente essas questões, né, de psicossomática, né, e tem uma participação minha aqui, né, vou apresentar o desenvolvimento do conceito de estresse, do Ranceli, né, que é fantástico, a importância disso, porque modificou a gente pensar a saúde. Né, isso é fantástico, é isso aí, isso não é para qualquer enfermeiro, médico, cientista, psicólogo, fisioterapeuta, todo mundo que trabalha com saúde precisa compreender esse mecanismo. É muito legal. Então, isso vai muito de encontro a muita coisa que a gente tem falado no podcast. A questão, o que a gente está falando aqui é estresse crônico, né? Como o estresse crônico afeta as pessoas, como ele afeta o sistema imunológico, e é diferente do evolutivamente. A gente sabe que nossos ancestrais viviam o estresse intenso, dando de cara com um leão, dando de cara com algum predador, e que ameaçava a vida deles, ou alguma situação que ameaçava a vida deles, e o que mudou na nossa realidade pelo nosso entendimento da história é que hoje a gente está muito mais suscetível ao estresse crônico, que tem levado a diversas doenças, agravado diversas doenças, e eu acho que isso é a grande questão que a gente tem a discutir aqui, principalmente porque assim, o trabalho do Damásio, ele começa falando, já buscando um pouco do que a gente estudou e do que ele traz de conceito, que eu acho importantíssimo a gente primeiro entender os conceitos básicos, né? A homeostase é o conceito básico que o Damásio traz para discutir, porque é uma tendência, até eu estava discutindo com um cara que estudou física, que tem doutorado também em biomecânica e tal, mas tem vários autores que estudam essa questão de como a natureza tende ao equilíbrio, né? Então, a natureza tem forças que agem na natureza, que são leis, entre aspas, naturais, que vão tender ao equilíbrio.
né? Então, no nosso corpo, isso chama homeostase. A gente tem uma força que tende o nosso corpo a um equilíbrio das nossas reações. Só que existem forças opostas o tempo inteiro a isso. Inclusive, um dos autores, um dos podcasts que eu estava ouvindo sobre esse assunto de consciência, muitos deles são físicos, filósofos, neurocientistas, uns estudando a área dos outros. Então, eu acho legal isso, porque tem esse estudo cruzado entre as áreas muito intenso hoje. Nos últimos 20 anos tem acontecido muito isso, eu estou percebendo. E um deles estava falando de um estudo. Então ele estava estudando os vagalumes, como é que é o processo de interação entre os vagalumes, e o que ele achou mais interessante no estudo dele foi perceber que os vagalumes eles chegam na árvore no final da tarde, no começo da noite, piscando em ritmo diferente. E de alguma forma, que não se entende muito bem como, os machos, que são os que piscam intensamente, eles começam a sincronizar a piscada deles e chega um momento que vai sincronizando, então todos no mesmo ritmo perfeito. E isso provavelmente deve existir algum código de comunicação entre eles, provavelmente para atrair as fêmeas que são na comunidade deles, né, para acasalarem. E o mais incrível que eles foram estudando e percebendo é que quando você começa a piscar uma luz artificialmente com um ritmo diferente, ele tenta entrar no ritmo da tua luz. Até um certo ponto. Quando sai de um padrão que seria natural para ele, quando você começa a aumentar com muita intensidade, ele volta para o ritmo dele. O que é muito interessante, porque ele tem um ritmo que estaria, vamos dizer, dentro da homeostase dele, que é uma faixa que ele considera normal. A partir do momento que você ultrapassa essa faixa, ele já volta para o ritmo dele. Então, é assim que o nosso... Eu falei isso um pouco para exemplificar como funciona o nosso sistema, né? A gente tem faixas que são naturais para o nosso sistema, nossa glicemia, né? Nossa produção de serotonina, produção de ocitocina, são faixas de produção desses neurotransmissores, dessas substâncias, que são dentro desse padrão que é natural. Quando foge disso por alguma força externa, nosso corpo tenta voltar. E quando essas forças externas são muito intensas, fica difícil, a gente gasta muita energia para isso, e aí nosso sistema começa a operar em adaptação, e aí podem surgir eventualmente as doenças. Né? Então eu acho que esse conceito inicial aí, a gente pode comentar um pouco, é a homeostase que o Damasio fala bastante. Essa história começou com esse cidadão aqui, o Claude Bernard, né? Lá no século XIX. A gente cita ele no nosso livro também. Tá aqui o trabalho dele. Essa é uma questão muito interessante, né? Porque questões de termodinâmica, né, que você está falando, desde a física, tá? A coisa tende a dar uma... Né, tende ao caos, na verdade, a se desorganizar, né? E a vida, né, ela é um processo né, que mantém, de manter aquela organização, né? Quer dizer, um processo contra o caos. Se você fecha a tua casa, as coisas aos poucos vão se desorganizando, empoeirando, decompondo, né? Até ficar tudo um monte de poeira no chão daqui a alguns milênios, né? Fica tudo, se dissolve, né? Então, assim, essa coisa organizada, né, ela gasta energia. E essa coisa organizada, que é que vem a história, né, do Claude Bernard. Quer dizer, a gente, dentro da gente, a gente tem um meio interno, que eles chamavam, né? O meio interior, que a gente precisa manter aquilo num certo estado de constância dentro de parâmetros que permitam que a vida continue. Aí tinha um outro cara, tá por aí. Depois eu pego, não, o Walter Cannon, tem um livro chamado Wisdom of the Body, Sabedoria do Corpo, foi o grande clássico dele, 1936, mais ou menos, 32, que ele cunhou o termo homeostase, né, ou uma igual estase estática, né, quer dizer, manter
condições, né? E aí ele descreveu uma série de parâmetros de como é que o corpo tinha mecanismos, né, de manter a temperatura, de manter a quantidade de água, a quantidade de açúcar no sangue. Era tudo por mecanismos de feedback, né, que mantinham esses parâmetros aí. O cara que criou, inclusive, a história do luta e fuga, né, da reação de luta e fuga. Nessa época que ele o Cannon estava no auge, né, o Hanselin, que criou isso, era estudante, né, estava fazendo pesquisa em Montreal. Ele brincava que ele era austro-húngaro-americano-canadense, né, que ele nasceu na Hungria, que depois virou Áustria, e nesse meio tempo ele foi estudar medicina nos Estados Unidos e depois foi fazer, né, o mestrado dele no Canadá. E aí tem uma história muito interessante também. Mas aí veio, né, essa questão, né, do estresse, quer dizer, a gente, né, ter essas reações todas aí. Né? E esse é legal porque, né, é todo o desenvolvimento, né, que a gente estava falando, que é a ciência, né, uma atividade social construída, né, isso aí é bem bacana. A gente não tem tempo, mas tudo isso tem histórias de vida no meio dos caras, né? Isso é muito legal. Bacana que tudo isso que a gente está falando tem tudo a ver com o tema que é consciência, né? O como a gente vai se utilizar dessa consciência, o que é essa consciência, né, que nos leva para esses caminhos, para a gente ir cada vez mais compreendendo e conseguindo melhorar e se desenvolver em todas as áreas, todos os aspectos. E na sequência, uma das falas dele, inclusive num podcast, dentro do que ele vai trazendo no livro dele, explicando o que é sentimento, o que é emoção, né? Eu acho importante a gente separar um pouco as coisas, porque inclusive uma das falas dele foi exatamente dizer que a nossa linguagem tem uma dificuldade enorme de representar tudo que a gente sente e a consciência, porque até complementando isso, né, é uma questão de lateralização, né, que a área da fala está aqui, né, nesse hemisfério, e a coordenação, né, o vivência de sentimentos, etc., está mais desse lado. Então, né, tem uma certa dificuldade, né? A linguagem ela foi construída, inclusive em termos evolutivos, mais para falar de fora, descrever fatos e lugares, né? Comunicar eventos. Então, assim, é algo mais ou menos assim que nem o Instagram, né? Ele foi feito para mostrar a imagem e a gente quer falar da vida, né? Aí fica uma série de dificuldades técnicas, mais ou menos isso. E aí ele traz, inclusive em inglês, feeling, né? Sentimento, mas ele diferencia dois tipos de sentimento e a emoção. São três coisas diferentes, né? O que você sente, né? Desde que os nossos ancestrais bactérias unicelulares lá atrás, eles sentiam o ambiente, né? E ele fala que esse sentimento eles tinham, não quer dizer que eles elaboravam emoções. E com o tempo, as estruturas, né, dos seres vivos foram, assim como as plantas sentem, elas sentem o ambiente e reagem ao ambiente. Não quer dizer que elas têm consciência na visão do Damásio. E esse sentimento foi evoluindo à medida que foram se tornando estruturas mais complexas, multicelulares, né? As bactérias começaram a viver em comunidades porque perceberam uma vantagem para a sobrevivência, e aí algumas bactérias foram se desenvolvendo e foram aparecendo outros tipos de organismos, até que começou a aparecer o primeiro sistema que apareceu como estrutura foi o sistema digestivo, né? Que a gente fala hoje de digestório. Hoje todo mundo fala que o intestino é o segundo cérebro. Na verdade, se a gente for pensar evolutivamente, foi o primeiro, porque é o primeiro sistema que apareceu para melhorar
essa interação com o ambiente para absorver melhor e metabolizar melhor as substâncias, né, o substrato. Para discutir esse assunto, esse conceito que você está falando é muito importante, sabe? Quer dizer, você pega um animal unicelular, né? E você pega ele executa todas as funções. Ele tem sensibilidade, né? Ele tem movimento, né? Ele tem processos fisiológicos de manutenção, de gestão, reparo, né? Então, assim, essa sensibilidade vira sistema nervoso, né? Esse absorver alimentos e digerir vira aparelho digestivo, né? Quer dizer, a gente vai tornando cada vez mais complexo, assim, numa linha contínua, né? E das mesmas funções, né? Isso que você está, por exemplo, né, que a gente já entrando no assunto que o Damasio chamava de proto-self, né? Isso. Todo ser vivo tem um mapa de si mesmo, sabe? Quer dizer, é um monitor do que está acontecendo, porque ele tem, né, como o Claude Bernard, Walter Cannon, o pessoal falava, você tem que manter o homeostase. Tem que manter aqueles parâmetros, né, dentro da faixa compatível com a vida. Esses sistemas, eles precisam identificar no organismo, né? Então, assim, você tem um monte de telinhas. Como é que está o nível de açúcar, como é que está o nível de energia, como é que está o nível de oxigênio. Você junta tudo isso, você tem uma representação de mim, né? Quer dizer, qualquer bicho tem uma telinha lá que ele fala, isso sou eu. Esse é o início proto-self, né? Sabe, este sou eu. Assim como, né, um retículo endoplasmático, né, alguma coisa assim, ele vai se desenvolvendo, né, num sistema de energia, de fabricação de coisa, mitocôndria, acaba virando digestão, fígado, etc., né? Esses mapas, eles vão se transformar em consciência, né? Porque esse proto-self, como o nome diz, né, é um pré-eu, mas é uma representação de mim. Do mesmo jeito que a digestão fica, né, de uma célula, ela fica extremamente complicada no mamífero, né? Essa representação de mim, ela fica extremamente complicada, né, num organismo como a gente. E você está falando de sentimentos, né, também tem esses, né, feelings, né, esses sentimentos originais. É assim, né, quer dizer, você tem um mapa, esse sou eu. Como é que eu estou funcionando? É meu sentimento. Se tá fácil, se tá gostoso, se tá legal, eu tô feliz, tô bem. A fisiologia tá fácil, os parâmetros estão todos verdinhos. Aí, sensação bacana. Se tá difícil, tá complicado, tem oposição, tem um monte de parâmetro para baixo, a vida tá difícil, tá pesando, tá ruim, né? Então, esses são os sentimentos, que são as avaliações que, né, a natureza faz desses mapas, de como é que eu tô. Isso vai, né, vai evoluindo, né, sem dar spoiler, né, que a gente vai mais para frente. Essas ideias do Damasio, né, que você tá resumindo tão bem, são assim muito legais. Foram assim, ela criou um campo sou fã do Damasio, né? Criou um campo que ele unificou a discussão do assunto, sabe? Com esses conceitos, uniu as coisas, muito legal. Justamente você avançou um pouco mais no que eu ia falar, foi perfeito o que você falou. Acho que eu não teria falado tão bem, porque eu ainda faz pouco tempo que eu estou em contato com esse conhecimento, e eu acho que uma das principais justificativas que o Damasio traz para dizer que a consciência emerge do físico é o fato de que precisa de sistema nervoso para
desenvolver essa consciência do sentimento, ou seja, a planta, a bactéria, eles não sabem que eles sentem, eles não têm essa consciência do sentimento, eles simplesmente sentem e reagem, enquanto quando você começa a estudar os seres vivos que já têm sistema nervoso, eles sabem, né, eles começam a ter uma consciência do que eles sentem, e o que vai diferenciando evolutivamente até chegar no ser humano é que a gente consegue elaborar melhor. Quanto mais qualidade você dá para explicar o sentimento, você tem vamos dizer assim, um sentimento mais evoluído, né, em termos de qualitativos, até que você chega na questão de, vamos diferenciar aqui a emoção, que ele coloca como uma outra coisa. Por quê? Porque a emoção já tem a ver com a experiência, com memória, né? Então é um sentimento, ele não coloca dessa forma, que é uma evolução, ele fala que são duas coisas diferentes, uma é interdependente da outra, e não necessariamente, ele não deixa muito claro se até quando perguntado ele fala que não é bem assim, ele não fala que a emoção vem depois do sentimento, né? Ele fala que são coisas diferentes, porque a emoção tem a ver com a experiência, tem a ver com uma questão mais elaborada, mas o sentimento também depende, porque nem sempre, por exemplo, se eu falar para você que eu tô com fome, e o Rafa também te falar que tá com fome, o meu sentimento de fome pode ser diferente por causa das experiências que eu tive de fome, assim como uma criança na África pode ter um sentimento de fome totalmente diferente do nosso, porque as experiências dela em relação ao sentimento de fome foram totalmente diferentes. Isso não necessariamente é uma emoção, tem emoções influenciando. Esse é um tema muito legal, né? Essa diferença, né? De estabelecer esses conceitos. Inclusive a gente tinha, né, oferecia lá na pós-graduação da USP um curso justamente sobre, né, a ciência das emoções, introdução à ciência das emoções, que tinha muito, né, foi uma experiência muito legal, né, que tinha muito disso aí. A emoção é essa, né, quer dizer, a gente tem os mapas, são as telinhas de como é que eu estou indo, né, quer dizer, o que aquilo representa, né, estou indo bem, estou indo mal, preciso melhorar, tá caindo, tá subindo, ou vou ficar por aqui, né, a avaliação dessas diferentes condições é emoção. Isso, né, em organismos complexos, ele assume uma função específica, né, que é estar emocionado. Em organismos simples, isso também, né, é quase colado com o mapa, né, quer dizer, até o Damasio cita exemplo, né, quer dizer, uma mosca no açúcar, ela está feliz, né, não porque ela tem essa elaboração complexa da experiência, né, mas assim, os parâmetros estão legais, ela está funcionando fluido, né, a vivência da mosquinha ali é ser feliz, né. O sentimento, ele justamente é quando eu tenho, né, consciência de que eu estou feliz, né? Então, assim, a gente tem certos, né, certas funções, né, neurais. Por exemplo, eu vejo vermelho, eu escuto um barulho e eu vejo que eu estou funcionando num estado legal, né? Quer dizer, essa percepção do que eu estou vivendo é o sentimento, né? Igual qualquer outro, né? Qualquer outra informação que vem de fora, propriocepção, esterocepção, né? A gente percebe aquilo, né? Então o sentimento é quando você percebe o seu estado de funcionamento, mais que o Damasio, né, acrescenta, que a gente tem uma tendência que o cérebro, ele processa as informações e memórias no mesmo registro daquilo que você está percebendo que vive. Então, se eu estou preocupado, né, a atenção, memória, etc., vai focar naquele tema. O fluxo do meu pensamento, né, vai estar naquela faixa. Se eu estou de boas, né, o fluxo do pensamento, da memória, vai naquela lá.
função disso é óbvio que é otimizar a história toda, né? Se eu estou preocupado, eu vou ficar meio paranoide, meio conspiratório, né? Se eu estou vivendo uma situação complicada, eu vou buscar memórias, eu vou supor hipóteses para adiantar alguma coisa que eu tenho que fazer, né? O que pode me surpreender, né? Assim, esse seria, né, o sentimento. A emoção é esse registro, né? Aí vem, né, tem uma escalinha que ele faz, né, mas a gente pode depois, né, comentar essa escalinha, né? Mas aí o que acontece é assim, esse agora, né, é a minha parte. Quando eu comecei a estudar neurociência, essas coisas, eu descobri que a gente era um monte de célula boiando, né, pensando que é alguém. Uhum. Né? Depois eu percebi que não é bem assim. Eu percebi que a gente é um monte de célula boiando contando uma história sobre alguém que elas pensam que são. Né? Então, assim, aí vem esse conjunto de coisas, tem uma representação de si. Né? Que quer dizer, este sou eu. Né? Aí eu conto uma história sobre alguém que eu penso que sou. Né? E aí vem essa história do eu e da consciência, né? Que vai subindo na escalinha na medida que a gente vai ficando mais complicado, né? Centros mais abrangentes, centros administrativos mais complexos, né? É que nem empresa, né? Você tem você e o funcionário. Pronto. Aí você arruma 10 funcionários, né? Você já tem 2 departamentos e 2 chefes de seção. Aí você abre uma filial, né? Quer dizer, a coisa vai... Né? Daqui a pouco você está lidando, você tem um boarding, né? Os diretores e acionistas que estão olhando gráficos de não sei quantos mil funcionários, né? Quer dizer, essa complexidade crescente acontece na organização da vida também, né? Quer dizer, então chega num ponto que você precisa criar uma entidade que represente esse conjunto de coisas extremamente complexas. Você está falando, né, de um protozoário, né? Quer dizer, quantos bilhões de protozoários trabalham nessa empresa que eu chamo de João Paulo? Sim. Eu preciso ter um nível administrativo e chegar em algum lugar que fala assim, ó, esse cara aqui é o João. Tá? Vamos combinar. Sou eu. Mas na verdade somos nós, mas tudo bem, sou eu. Né? E aí tem uma história, uma biografia, né? Que são necessidades administrativas para conseguir dar conta de processar todas essas informações, se mover no meio, né? Inclusive, nesse momento, a gente faz link, se vocês quiserem, né? A gente faz link com essas ideias de realidade física, né? Quer dizer, a imaterialidade do mundo. É nesse momento né, que a gente vê que tudo é meio construído, meio representado, meio gráfico, né? Aí a coisa começa a ficar meio... Né, começa a se desfazer, parece muito mais uma abstração do que uma realidade. Né? Quer dizer, eu sou uma história, né? Sou um fenômeno. É isso. Eu sou uma história. Aí o negócio começa a ficar meio lisérgico. Assim. Me corrijam se estiver errado, mas assim, pelo que eu entendi de todo esse processo que você está falando, João Paulo, e também estudando a questão do Damasio, ele basicamente ele coloca assim, que fazendo uma diferenciação entre emoção e sentimento, que, por exemplo, a preocupação. Então, a preocupação sentida, né, aqui, as reações físicas que eu sinto, ele descreve que são as emoções. E a percepção desse processo é o sentimento, né? Como eu vou perceber isso. E aí ele traz esse direcionamento para a tomada de consciência, né? Que isso ajuda as tomadas de decisões, as escolhas, que aí é o processo que vai
trazer esse recurso para a gente, né? Então, toda vez que a gente tem uma interação, a gente precisa tomar uma decisão, a gente tem que agir. E esse processo é uma interação entre emoções, sentimentos, pensamentos, reações que a gente fala químicas, bioquímicas, sinapses, é uma interação integrada de várias questões e que vão convergir em uma tomada de decisão que tem a ver com essa consciência. E uma coisa bem interessante desse processo, falando de consciência, é que para a gente construir consciência, né, no sentido de fazer uma construção de ideias sobre o que seria consciência, a gente tem muitas ações diferentes acontecendo ao mesmo tempo para construir esse processo. E uma dessas questões que vai auxiliar o nosso processo de tomada de decisão tem a ver com o nosso sistema de memórias. Então, todas as memórias integradas que a gente já carrega e que vão ser acessadas, independente das estruturas, pela amígdala do cérebro, hipocampo, o córtex pré-frontal e outras estruturas, para realmente chegar nessa tomada de decisão final. E aí isso é interessante porque quando a gente estuda e a gente começa a estudar, por exemplo, você fala assim, do Jung, ou filosofia, Tao Te Ching, Hermes Trismegisto, do Caibalion, ou algumas pessoas já falam o Caibalion, eles falam, no geral, a gente vai trazer esse processo sempre de compreender, né, a consciência, compreender as coisas de maneira ampla. E tem uma coisa muito interessante que todos eles trazem em comum, que é se tornar consciente do inconsciente. Então esse é um caminho, né? Então você vai se tornando consciente daquilo que está inconsciente. E é interessante porque muitas memórias, e aí trazendo para a questão até por exemplo, do estudo que você fez, de vários estudos, dessa questão de como o organismo reage ao estresse, quanto isso afeta o sistema imunológico, como que isso tudo interage, grande parte de como a gente vai responder e tomar decisão e se tornar consciente do processo, ele está ligado com as memórias que a gente carrega. Porque as memórias que a gente carrega inconscientes, elas moldam o nosso comportamento. E muitas vezes a gente nem sabe porque a gente se comporta daquela forma mediante uma situação, mas a gente se comporta. E aí você fala, mas por que eu reagi dessa forma? E aí muitas questões inconscientes, né? E por exemplo, a epigenética ou os estudos transgeracionais que demonstram o quanto a gente carrega de memórias aí por adaptação biológica dos nossos antepassados e o quanto a gente representa isso sem saber. Então é bem... Aí abriu legal. Mas uma coisa assim, né, muito importante que você falou, que é uma das contribuições assim básicas do Damasio, é que o papel, né, da emoção na decisão, que a gente sempre acha que as escolhas da gente são racionais, né? E que inclusive tem algumas síndromes neurológicas que o sujeito não consegue fazer, fica muito racional, mas ele não consegue juntar a emoção, né? Ele consegue pensar racionalmente sobre uma coisa, mas não consegue juntar a emoção naquela coisa. Ele consegue se emocionar, mas ele não consegue juntar a emoção com a situação e ele não consegue pensar, né? Essa síndrome corta essa união. Os caras não conseguem, né? Palavras literais na massa, ele não consegue escolher a gravata que ele vai pôr de manhã. Né? Por quê? Porque, né, esse aqui que é a ideia bacana do Damasio. Quando você imagina uma situação, você fala assim, vou comprar um carro novo. Aí a gente fala, não, eu pensei racionalmente, consumo, não sei o quê. Não, você pensou, beleza. Só que assim, você pensou também como é que as pessoas vão me ver, como é que eu quero que elas me vejam no carro novo, se esse carro novo tem a minha cara, e, né, se eu vou ficar bacana... Né? Então eu sou mais descoladão, então vou querer um SUV, né? Não vou querer um carro, né? Ou eu vou pegar um Fusquinha, né? E vou botar uma prancha de surf em cima, né? Sabe, quer dizer, tem toda uma avaliação de como é que eu vou me sentir, né? Então assim, e aí ele usa esses mapas e memórias para construir essa avaliação emocional de como vou ficar na fita
se acontecer A, se acontecer B, se acontecer C. Outro cara que trabalhou isso muito, que é altamente recomendável, é o Kahneman, né? O Daniel Kahneman, tem aquele livro Rápido e Devagar, né? Um psicólogo que ganhou o Nobel de Economia, né? Que ele estuda, o livro é sobre processos de decisão. Inclusive, isso que você falou de consciente, inconsciente, tem muito no Kahneman, mas quem começou com essa história foi um sujeito chamado Joseph Ledoux. Né? Inclusive tem um livro que não é novo, mas vale a pena, é de 2002, eu acho, chama Synaptic Self, né? Que ele faz um mapa, inclusive tem uma análise muito legal de como é que a memória entra nessa história toda. Bacana. Né? Mas assim, essa ideia, né, de que a gente, né, existe, e aí é que a história do Ledoux é assim, né, quer dizer, você tem uma via rápida e uma via lenta. Ele estudou muito medo, né, mas assim, até onde a gente está sabendo, as coisas funcionam assim. Então você tem, por exemplo, né, você tem a visão. Aliás, todos os sentidos, eles entram primeiro no tálamo, que é uma região, né, central aqui, para depois ir para o córtex. Né? Então, assim, quando ele entra no tálamo, ele já vai para circuitos emocionais. No caso, amígdala, né, que é um outro núcleozinho que tem também aqui. Então, assim, depois sobe para o córtex. Então, assim, você vê um negócio comprido ali no meio do mato, lá, assim, sabe, meio escuro, né, cobra. Existe um registro na amígdala, né, que é inato, que a gente precisa ter medo de cobra. Aí você sente o medo da cobra. Isso antes que você tome consciência, sabe? Depois você vai olhar para ver se é cobra mesmo. Então, assim, você tem uma via rápida, né, que tem menos sinapses, que ela já dá uma reação momentânea, mais genérica. E você tem uma via lenta, com mais sinapses, que você consegue modular isso e você cria consciência para que você possa construir uma reação específica para aquela situação não genérica. Isso é demorado. Né? Quer dizer, às vezes a gente não tem o luxo dessa espera. Você fala assim, aquela onça está ali na minha frente, está me encarando. Será que ela comeu hoje? Será que isso representa algum problema para mim no futuro imediato? Que alternativas terei eu? O que pensam, né, o pessoal do Greenpeace sobre eu dar uma paulada nessa onça ou puxar meu cano e dar uns tecos nela? Você pensar isso, já virou almoço na onça. Né? Então, assim, né, aí a gente tem essas duas vias. A gente tem, assim, um gigante parte, né, a maior parte do processamento não é consciente, porque é demorado, porque é caro, né? Quer dizer, a gente fica consciente das coisas que precisam de uma elaboração mais detalhada. Né? Aí, quer dizer, essa mesa de trabalho, de engenharia, né, que é a área que dá consciência. Mas a maior parte a gente não tem nem conhecimento, já está tudo automático. Não dá tempo. Bobagem. Eu quero pegar isso que você falou e trazer para fazer uma ligação com o próximo assunto, porque um dos estudos, um dos artigos que eu li do Damasio foi exatamente um paciente que ele estava avaliando e o comportamento. Por alguns anos eles acompanharam e ele tinha pego, não vou lembrar a doença que ele pegou, mas enfim, esse vírus específico ele causou lesões nas áreas que geram o comportamento emocional. Por acaso é um vírus muito específico que degrada essas áreas do cérebro. Então as lesões estão lá, você consegue verificar por ressonância magnética que as lesões estão lá. Então o comportamento que você espera de um paciente como esse normalmente é que ele não tenha reações emocionais, que ele não tenha essa parte do comportamento que está relacionado a reações emocionais. E no entanto, inexplicavelmente, esse paciente que foi acompanhado por muitos anos tinha reações emocionais, ele tinha um comportamento
muito natural para quem tinha tido as lesões que ele teve. E no mundo científico esse caso ficou conhecido tal, e foi uma das pelo que ele disse, foi uma das coisas que leva ele a estudar muito essa questão de como é possível a emoção tem que estar em um lugar diferente, não é possível que ela esteja só nesses centros, né? Tem alguma coisa mais complexa pelo corpo, distribuído pelo sistema nervoso, em termos de reações que provocam esse armazenamento de informações que provocam também as emoções. E também baseado nisso e em outros fatores, a gente tem diversos autores, entre físicos, psicólogos também, filósofos que têm estudado, como eu disse, uma área do outro, neurocientistas, né? Então você vê o David Chalmers, é um que fala bastante dessa questão de que a consciência provavelmente emerge de algo além do físico, porque as leis da física hoje que a gente tem da mecânica, da física, na visão dele não podem explicar o que acontece no cérebro humano, deve existir algo mais, né? Tem a visão do panpsiquismo, que é uma visão que era muito antiga e eu acho que com o tempo foi se reavivando pela questão da própria física quântica, que pode dar um suporte para essas teorias de que existe algo em nível das partículas que explique essas reações que a gente ainda não consegue explicar do que acontece no cérebro humano. Tem o Roger Penrose, que é um ganhador de prêmio Nobel na área da física, mas que também estuda essa área, junto com o Hameroff e com o Nevin, que são cientistas da computação, são pessoas de outras áreas de conhecimento que vêm trazendo conhecimento deles para a neurociência e questionam a forma como o cérebro funciona e se as leis que a gente conhece, o conhecimento que a gente tem hoje, biologia e física, são capazes de explicar como o cérebro funciona. Eles desafiam esse nosso conhecimento e dizem que deve existir algo além que a gente não consegue explicar, que é tudo muito subjetivo ainda, para a gente afirmar, como o Damasio afirma, de que a consciência emerge diretamente do físico. Posso falar? Então, vamos lá. Generalidades. Aí, como a gente está falando, você tem, a consciência, ela surge de uma necessidade administrativa, né, de você tomar conta desse trabalho todo. Você cria uma ficção, companhia limitada, né, a empresa, né, para você poder, né, gerenciar toda essa história. E você tem que ter o ratinho, por exemplo, para poder resolver um labirinto, ele tem que ter um mapa da cabeça dele, do labirinto, mas ele tem que ter um mapa da cabeça dele no labirinto. Né? Aí você começa, quer dizer, essa capacidade de se representar, né, que o Damasio chama de core self, né, de representar a mim diante de um objeto. Quer dizer, tem um objeto aqui e tem eu diante do objeto. E eu estou de fora vendo os dois. Né? Quer dizer, essas são... Né, e isso vai ficando, né, mais complicado à medida que os organismos vão ficando mais complexos. Também. E aí você tem essa questão do fenômeno emergente. Quer dizer, quando você junta um monte de coisa e esse monte de coisa começa a se relacionar, você tem uma outra coisa que não está entre as coisas que criaram essa outra coisa. Né? Para simplificar, você põe um monte de carro junto, você inventou o tráfego. Né? O trânsito, né? Não está no meio, não está em nenhum carro. Está na relação entre os carros. É um outro fenômeno de uma outra ordem, né, que você não vai encontrar nos carros.
Né? E aí esse a gente tem um fenômeno emergente. Aí é assim, o que parece que muita gente faz, que parece que é um projeto que assim nasceu morto, né? É assim, eles vão explicar, né, pela física do combustível na injeção eletrônica, eles vão querer explicar o trânsito, a lei do trânsito. Não funciona. Sabe? Não. Tá, ok, mas se o carro não anda, não tem trânsito. Tá, né? Mas assim, como é que se dá o movimento molecular da interação, né, dentro da carburação eletrônica não vai afetar as leis do trânsito, né, que obedece, por exemplo, a hora do rush, que está definido pelo horário de trabalho da galera. Né? Então, assim, aí esse tipo de análise assim acaba não dando certo, né? Você tem que, né, estudar de outras maneiras, né? Quer dizer, um outro erro forte que eu vejo acontecer muito, né? Além assim de confundir essa questão, né, do que é um fenômeno emergente, né? Como se todo mundo fosse igual. Que são fenômenos, assim, né, o Bertrand Russell, inclusive, ele, numa discussão, né, com um bispo jesuíta sobre a existência de Deus, né, o Bertrand Russell falou assim, não, eu acho que o senhor está cometendo um erro lógico, né, um erro de categoria. Não é porque todo ser humano tem uma mãe que a humanidade precisa ter uma mãe. Né? São níveis lógicos, né, diferentes. Aliás, ele e um amigo dele, o Whitehead, eles escreveram esse livro aqui. Põe mais, e justamente. Põe mais para a direita. Põe um pouco mais para a direita. Mais. Aí. Né? Esse que revolucionou a matemática, né? Inclusive porque ele estabeleceu isso, né? De que você não pode incluir dentro do conjunto, né, o próprio conjunto. O conjunto é de um nível lógico superior, né, e você não pode incluir o conjunto, tratá-lo como um elemento do conjunto. Assim, né? Aí, inclusive esse livro aqui é escrito numa língua legal, não sei se dá para ver aí. Não, tá um pouco pequeno. Um pouquinho mais, afasta mais. Para a sua esquerda. Aí. Nossa. Ele é escrito em lógica algébrica. Em lógica, eu vi. Para demonstrar que as coisas não podem ser assim. Né? Então, e esse pessoal, ele, né, insiste em contrariar o Norton Whitehead e o Bertrand Russell, né? E eles querem trabalhar como se tudo fosse, né, da mesma categoria lógica, né? Outra coisa é assim, o que é a visão? Certo? Pega a visão. Aonde está a visão? Cones, bastonetes, retina, nervo óptico, lobo occipital, áreas de associação, né? Tem áreas que dizem o que eu estou vendo, tem áreas que dizem o que eu estou vendo, tem áreas que dizem aonde está aquilo que eu estou vendo. Isso tem um significado. Né? Quer dizer, onde está a visão? A visão é uma função. Você não vai achar o lugar. Exato. Né? E assim, até a respiração. Né? Quer dizer, onde fica a respiração? É uma função, é uma abstração. A gente isolou aquilo, né? A gente considerou, você não vai encontrar. Né? Do mesmo modo, assim, por exemplo, que, né, nesses textos aí, quem que foi isso? Daqui a pouco eu lembro. Que era falando sobre essa questão, né? A pessoa vai lá, por exemplo, vai lá na Universidade de São Paulo, né, visita o laboratório lá, né, do João lá,
Aqui tem o pessoal lá da biologia molecular, vai ali, tem o Instituto de Psicologia, tem o Genoma Humano, mas cadê a Universidade de São Paulo? Quando que eu vou visitar a Universidade de São Paulo? Mas a universidade é o coletivo. Você não visita a universidade, você visita os institutos. Consciência, né, emoção, são coisas assim desse gênero. Você fez uma descrição do Yin e do Yang. Basicamente, que são o Tao ou Dao é o todo, e a representação simbólica é o símbolo, é o Yin e Yang, que são duas energias que interagem entre si para formar a humanidade. Elas não existem separadas. E uma seria um aspecto que você palpa e o outro aspecto que você não palpa. Que é exatamente o que você falou assim, por exemplo, a visão. Onde está. E então tem a parte física e tem a parte não física. Objetivo e subjetivo. A respiração. E aí, como você trouxe aqui, todos os exemplos que você deu, basicamente você descreveu o Yin Yang. E que também é um processo. Em favor do que você falou, na minha visão, dentro de todas essas visões que eu tenho visto de estudiosos de todas essas áreas, o que eu vejo é que muitas das interpretações erradas de visões, na minha concepção, minha opinião agora falando, eu vejo que é quando você vê um físico falando sobre neurociência, quando você vê um neurocientista falando sobre física quântica, você vê que é uma pessoa que não tem tanto conhecimento de outra área, está tentando buscar na outra área a explicação para o que ele não entende na área dele. Isso em favor do que você falou. Mas um pouco contra o que você falou, que me deixa um pouco com a pulga atrás da orelha, e isso que é o bom, porque vai fazer a gente estudar muito mais esse assunto, porque a gente tem que aprofundar mais, eu acho que só o começo, é pensar que quando eu vejo todos esses autores, parte dos autores da mesma área concordam e parte discordam. Então você vê neurocientista que acredita que vem de uma questão mais subjetiva, talvez não física, a consciência. Você tem físicos que acreditam nos dois lados, você tem filósofos que acreditam nos dois lados. Então assim, me traz algumas dúvidas quando eu vejo caras com muito conhecimento da neurociência falando que talvez realmente a consciência emerja de uma, não sei nem se é a forma certa de falar emerja, ela venha de uma questão não física ou de uma questão mais profunda do que simplesmente a gente pensar de que dentro da evolução, que é uma visão, o Damasio traz uma visão acreditando que é simples, ele mesmo fala, é muito mais simples do que querem trazer com o problema, o difícil problema da consciência, que é o que o David Chambers traz, né? Ele traz esse termo, difícil questão da consciência, porque o David Chambers justifica que tem que existir alguma coisa além disso, porque a gente não compreende a consciência por completo. E o Damasio, exatamente, ele traz essa questão de que é simples como a evolução nos traz essa visão de que não dá para existir consciência sem sistema nervoso, então não dá para a consciência vir de alguma coisa primordial antes do sistema nervoso. Sim, aí tem várias pequenas observações. Primeiro, né, quer dizer, o cientista, ele tem dois traços de caráter assim que são necessários, né? Primeiro, ele tem que ser desapegado das ideias, né? Porque ciência muda toda hora. Né? Se a gente for defensor de um ponto de vista, você é ideólogo, você não é cientista. Exatamente. Você é político, qualquer coisa assim. Cientista você não é. A outra é que o cientista, para ser cientista, tem que aprender a conviver com a ignorância sem ansiedade. É isso mesmo. Então são essas duas características, né, que fazem assim, você tem isso, então você pode ser cientista, senão não dá, né? Você vai atrapalhar tudo. O problema da consciência, né, é realmente um problema muito
né? Muito complexo. Mas assim, né? O pessoal da ciência, eles vão construindo, né? Você lê, por exemplo, do Freud, né? O projeto de uma psicologia para neurólogos, né? Ele é paranormal aquele texto, assim, né? Quer dizer, os caras não tinham nem decidido ainda se o sistema nervoso era sincício ou eram células separadas, né? O Bloch estava brigando com o Ramon e Carralá, né? E o cara já fez um mau mapa de como é que tudo funcionava em 1889, né? Já era meio império ainda do Brasil, e o cara estava... Só que assim, ele chegou na consciência, travou. Aí ele largou e fez a psicanálise para dar conta do recado. Então é assim, né? Quer dizer, esse já é um problema que já vem antigo. E, né, mas aos pouquinhos, quer dizer, hoje o Freud ia ficar contente porque ele já poderia trabalhar com isso, com esse tema, sem esse desconforto todo que ele experimentou, né? Lá em 1890, né? Mas ia dar. Então, assim, né? Esse é um problema difícil, né? Porque é que a gente estava falando nas questões administrativas, né? Quer dizer, a consciência fica lá em cima, então ela é o produto final de todas essas emergências. Então, para a gente chegar lá é complicado mesmo, né? Mas tem o caminho da ciência. Agora, você tem, como o Chambers e outros, né? Você tem o pessoal da filosofia da mente, que é outra galera, né? Que eles tratam do assunto filosoficamente, ou seja, conceitualmente. O que é a mente? O que é a consciência? Né? Então você pode trabalhar isso de uma maneira conceitual, que é isolada. É bem diferente do método, né, o caminho do Damasio, da galera, Freud e outros, né? De tentar chegar lá. Aí também entra isso, né? Quer dizer, tem uma terceira, né? Bom, conviver com a ignorância, né? E respeitar o mistério, né? O cientista também tem isso, né? Quer dizer, ele sabe que ele sabe um pouquinho, que o pouquinho que ele sabe é provisório, que amanhã aquilo não vai valer um tostão furado, que ele dedicou a vida de um projeto que está destinado à obsolescência, e que tem um troço gigante que ele não tem a menor ideia do que aquilo contém. Aí, assim, mas aí são, né, especulações sobre o mistério. Aí a gente senta de volta da fogueira de noite, né? A gente tem olhando o céu e fala sobre isso. Mas, na minha opinião, falar de consciência é mais ou menos aquela história de quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. E aí vai longe, né? Porque aí parece que você ramificando e estudando. Mas essa pergunta tem resposta? Hein? Tem. Foi o ovo que nasceu primeiro, né? Porque a galinha foi um jeito que o ovo inventou de fazer outro ovo. É verdade. Pode falar. Só para completar a ideia em relação ao Freud, porque você trouxe o Freud, eu acho muito interessante que nenhum desses autores citam Freud, pelo que eu vi até agora, né? E hoje, trazendo bem para a nossa prática, quando você fala em prática baseada em evidência, como não tem evidência científica de que a psicanálise funcione até hoje, então você vê que na prática o pessoal tem falado cada vez menos do Freud, e aí vem linhas até dentro da tua área da psicologia muito mais voltadas para o comportamento, né? E não baseadas na psicanálise. Muito interessante isso aí. Sabe, a psicoterapia funciona, independente de linha. Ela funciona. O pessoal não conseguiu entender bem ainda como ela funciona. Sim. E aí, né, tem muita pesquisa rolando. O que acontece com o Freud, com a psicanálise e com a galera em geral é o seguinte, né? Você tem a heurística, né? Sabe que tem, como é que chamava o matemático lá, o polonês lá que inventou essa história? Capolemo.
Aí é assim, né? Quer dizer, você tem um problema que é complexo demais, faz um esquema. A psicanálise surgiu da dificuldade do Freud de, né, resolver esses problemas que o pessoal está se debatendo até hoje. Foi genial, mas, né, ele não tinha a menor condição. Aí ele fez a psicanálise. A psicanálise é um esquema. A psicanálise é um fluxograma. Tem ego, id, superego. Aí você consegue, com esses conceitos, você consegue organizar uma massa fabulosa de dados que não faz sentido. Mas é um esquema. O esquema, ele tem eficiência, ele não tem veracidade. Então, sim. Sabe, a análise é verdadeira ou falsa? Não importa. Não. Então... Né, de entender um conflito, né? Quer dizer, não é verdadeira ou falsa. Então, assim, né, como esse pessoal trabalha na base do verdadeiro ou falso, aí vai botando na classificação, né? Mas a psicanálise passa de lado, né? Quer dizer, é uma ferramenta clínica para você interpretar uma massa de dados. É que eu acho que depende num esquema heurístico. Eu acho que tudo depende do foco. Né, do foco. Então, a forma como você quer focar. Né? Então, assim, você vai... E aí, dentro do foco dessas pesquisas todas que hoje são feitas, eles não colocam essa questão, por exemplo, da psicanálise, exatamente porque não é uma coisa que você vai conseguir... É um fluxograma. Mas assim, mas funciona. Né? Quer dizer, ele é útil. É isso. Eu acho que útil, menos, mais, quer dizer, o do Jung é mais ou menos útil do que a psicanálise do Freud. Não é um é verdadeiro e o outro é falso. Acho que para cada um, como somos seres dinâmicos, vai reverberar de uma forma que vai ajudar mais, vai ajudar menos, e cada um você vai encontrando um caminho melhor, né? Eu acho que isso vai um pouco além disso até, porque eu vejo isso na fisioterapia também, tem muitas técnicas que não são faladas mais nem na faculdade, na nossa época eram, e deram uma base de conhecimentos super importantes para mim. Então, eu acho que isso, quando a gente fala de conhecimento, desenvolver conhecimento, que é o que a gente está fazendo aqui, humildemente, né, não me comparando a Freud, Jung e tudo, mas assim, quando você fala de base de conhecimento, isso alimenta a ciência, né? Então uma coisa é a prática baseada em evidência, onde eles querem provar que A mais B é igual a C ou não. Isso é uma coisa. Então a prática baseada em evidência é o que você quer ter como base de conhecimento científico mais exato para te dar um suporte para o que você está fazendo na tua prática clínica. O que é diferente de desenvolver conhecimento. Quando você tem todos esses autores falando um monte de coisas interessantes e a gente está aqui numa discussão, trocando tanto conhecimento e de alguma forma ajudando a essa evolução do conhecimento, assim como todos eles fizeram antes da gente, para a gente ter esse material todo que a gente tem aqui, isso é muito produtivo. E a gente falar que isso não serve para nada, tá errado. Né? Tá errado, completamente errado. Você tá perfeitamente correto. E eu vou acrescentar mais um ponto. Clínica é outra história. Quer dizer, a clínica é muito mais artística, vamos dizer assim, qualquer que seja a área. Né? Nada exata. Você tem as suas ferramentas, você tem um caso particular ali na frente. Então você tem intuição, você tem habilidade, manejo, que são coisas assim, entidades muito complicadas de você poder estudar. Você estava falando nisso, eu me lembro que tinha um supervisor de psiquiatria lá na Unicamp, que ele falava para o pessoal assim, quando você vai fazer entrevista, você tem que sentir a música da fala do paciente. Sabe? Quer dizer, essa vivência clínica, né, esse jeito de se colocar, ele é outro mundo. É outro mundo. Não tem nada a ver realmente, né? Quer dizer, como é que eu vou explicar isso em termos teóricos?
Até, né, até pode tentar alguma coisa, mas assim, você vai fazer um rolê gigantesco. Né, assim também a psicanálise. O Freud era um clínico excepcional, né, e muitos outros, o Jung, etc., caras intuitivos, criativos, né, quer dizer, o manejo clínico, né, é outra história. Para isso, o trabalho deles foi absolutamente, né, fundamental, fantástico, né, embora conceitualmente, né, eles vão ficando para trás. Até como Freud mesmo, ele já profetizou, né? Ele falou, vai chegar um dia, acho que é sobre o narcisismo, acho que nesse texto, ele vai chegar um dia que o nosso conhecimento dos processos fisiológicos vai estar tão avançado que a gente não vai precisar mais dessas hipóteses aqui que eu fico fazendo. Né? Então, assim, já sabia disso, né? Mas assim, é o que a gente tem no momento, né? Que foi grandes avanços, não tenha dúvida. Agora, a significância clínica disso é gigante. Aí tem uma série de outros probleminhas, assim, né, em termos de... se você adota um modelo, você tem uma certa tendência a achar que o modelo é real. Confunde o mapa com o representado, né? E aí você já não sabe bem se o que você está discutindo é uma propriedade do que você descreveu ou é uma propriedade do mapa. Tipo, o ego é consciente? Quer dizer, essa pergunta tem sentido na realidade ou tem sentido dentro do mapa que você inventou? Quer dizer, essas alturas o pessoal já começa a ficar perdido em relação ao que é representado e do que está falando. Sabe? Começa a ficar meio confusa a conversa. O David Mas, assim, o David Chambers traz essa questão do experimento de pensamento que ele faz em relação aos zumbis, né? O zumbi filosófico é aquele, não é o zumbi que a gente vê nos filmes, né? A gente falou no último podcast que a gente falou sobre consciência também, sobre isso, que o zumbi filosófico é o zumbi que é exatamente igual a você, e ele só não tem emoção. Então ele vai interagir, ele vai falar, ele vai colocar ideias, mas ele não tem emoção. Então, o que ele fala, né, que o zumbi filosófico, que é mais ou menos como a inteligência artificial, e nisso todo mundo concorda, como esse indivíduo apareceu do nada, assim, surgiu, e não teve a experiência de nascimento, não teve a experiência de interação com emoção e de elaborar sentimentos e tal, ele vai conseguir responder para você o que você pergunta, ele vai achar até que ele tem alguma consciência, né? Ele, na cabeça dele, se você perguntar para ele eventualmente se ele tem consciência, ele pode dizer que ele tem consciência. E aí até na entrevista o Sean Carroll pergunta pro próprio David Chambers, mas com isso que você está me falando, o que me dá a certeza de que você não é um zumbi sem emoção? Se você está me dizendo que um zumbi responderia que tem consciência. Aí o David Chambers fala que a grande diferença, essa é uma pergunta difícil, ele fala assim, a grande questão aí é que não é você saber que eu não sou um zumbi, é eu saber que eu tenho consciência e que eu não sou um zumbi. Né? Então é um paradoxo isso. A gente pode estar vivendo numa Matrix aqui, sendo controlada por computadores, e a gente nem está sabendo, né? Porque a gente acha que a gente tem consciência e que a gente tem ação, a gente tem livre-arbítrio. Isso aqui vai longe. A gente vai no processo, mas eu vou trazer aqui então para a gente trazer o que a gente pode usar dessa discussão toda, disso que a gente está trazendo, que o João Paulo aqui trouxe grandemente aqui, muita informação. O que a gente pode usar isso no nosso dia a dia, então, como algo que vai ser benéfico, né? Como, por exemplo, um hábito, como eu posso transformar isso em algo físico ou em algo emocional que vai me trazer um benefício.
E eu poderia dizer que, baseado em todo esse processo que a gente trouxe como tema eixo central, a gente pode trazer que essa questão do sistema imunológico. Então, se hoje, através dos estudos, a gente compreende que emoções que são entendidas como desconfortáveis, elas podem ter um efeito, né, que vai ter reação de estresse, elas vão ter um efeito inibitório para o sistema imunológico. Isso significa que o nosso sistema de defesa vai ficar menos fortalecido ou mais suscetível ao adoecimento. E se a gente se forrar do contrário, se a gente começar a se nutrir mais de experiências que nos trazem emoções que são confortáveis, isso vai fortalecer, em tese vai fortalecer o nosso sistema imunológico, o nosso sistema fisiológico. Então o que a gente pode fazer é a gente se nutrir mais de hábitos, de todos os dias a gente se nutrir de um hábito de trazer emoções boas, de vivenciar um pouco uma emoção, uma sensação que pode ser benéfica. E minimizar, às vezes, esses efeitos nocivos que a gente vê na mídia, das notícias, né? De muita notícia de ruins, né? Ruins assim, de desgraça, de morte, de perdas, e se nutrir um pouco mais de notícias mais agradáveis, vamos dizer assim. Não é entrar no conto de fadas de que as coisas não existem, mas balancear isso. Se informar sem se colocar tanto nessa vibe. Isso aí é legal. Eu brinco, né, que na verdade é assim, né, o ser humano é legal, o marketing do mal que é muito mais profissa. Na verdade é assim, né, a gente, se pegar um dia básico, quantas pessoas fazem coisas boas, têm gestos de simpatia para com a gente e quantas ruins. Mas, né, por uma questão lógica, a gente presta muito mais atenção nas ruins, porque o que está bom, ok, o que não está, eu preciso saber logo. Né? Então, assim, tem água no caminho inteiro, ok, agora, né, o caminho que eu vou fazer não tem água, é uma má notícia, mas eu preciso saber. Então, a gente presta muito mais atenção, né, nas notícias ruins. Mas é um efeito, né, como a gente está falando aqui, é um efeito, né, maléfico, né, porque isso faz a gente acreditar que o mundo está em decadência. Aliás, isso foi o resultado de pesquisa que o pessoal fez, né? Eles pegaram a opinião da galera, se o mundo está melhorando ou não, e pegaram os índices. Saiu na Nature, eu esqueci o autor, recente, e pegaram os dados, né, os parâmetros de violência, blá, 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 blá. Então, assim, o mundo mais ou menos está na mesma do que estava há 50 anos atrás, mas a percepção da galera do mundo é que as coisas pioraram terrivelmente. Sempre. O que, inclusive, ajuda a explicar a emergência da direita, a extrema-direita que está assolando o mundo. Sim. Né? Então, assim, Sim. Você vê que isso é um negócio sério, né? Mas é mesmo. As pessoas pintam o mundo, não, a gente precisa, antigamente que era bom, agora não, agora o mundo está pior, precisa... Né? Aí você começa a procurar líderes que sejam conservadores, autoritários, né? Porque esse cara vai dar jeito nas coisas. Né? Então, isso aí é muito complicado. E essas questões, né, de consciência que a gente estava discutindo, eu acho, né, trazendo para a vida prática, eu estava dando risada aqui porque eu me lembrei do professor de alemão que eu tinha, Otto, que ele, né, tem um sujeito muito culto, ele tinha sido soldado do Kaiser, para você ter uma ideia da antiguidade do cidadão. Aí ele falou assim, psicóloga, o senhor acha que Kant pode influenciar a vida do homem do campo? Né? Tá falando, né, da teoria, né, da razão pura, etc. Que importância isso tem para a vida prática? Né? O senhor acha que tem alguma? E eu era estudante ainda, né? Enfim.
Né? O que tem a ver essas questões altamente filosóficas que a gente está falando aqui, né, com a vida prática? Né? Perguntaram também para o cara que descobriu o mecanismo de contração da musculatura, né, que é um herói aí de vocês, né? Aí escuta, mas qual a importância disso? Ele olhou, eu tinha acabado de desenhar tudo na lousa, falou, não sei, é divertido. Isso, né, para ele era divertido, não estava procurando. Então, né, a gente estuda isso muitas vezes porque é divertido, não porque tenha realmente alguma implicação. Mas eu até acho Mas que... tem, né? Mas tem. É isso que a gente... Né, Só que às vezes a gente vai descobrindo ao longo do tempo, né? Ao longo da vida. E, assim, né, você pode olhar para você e falar, tá, tô contando uma história. Qual é a melhor história que eu posso contar? Né? Quer dizer, eu tenho... Isso é altamente otimista. Né? Eu vou escrever esse self autobiográfico. Né? A minha emoção é meu guia. Né? Eu brinco que a emoção é a natureza sussurrando no seu ouvido. Né? Fala, olha, por aqui é bom, por aqui não. Né? Quer dizer, esse ouvir essas vozes, né? De como é que esses mapas estão contando para você. Né? Estão trazendo recados legais, né? De notícias importantes. Né? Essas coisas que clínicos como Freud chamavam de inconsciente, né? Quer dizer, o que está brotando, né? Que vozes a natureza está sussurrando para você, sabe? Deixar isso ter acesso nesses níveis superiores, né? Vamos ouvir esses mapas, ouvir é um bom guia, né? Decisões, né? Se conhecer, parar para se escutar, né? Não ficar nesse corre-corre o dia inteiro, né? Dormir filosófico, né? É um bom guia. É um bom guia. São mensagens importantes, muito otimistas que a gente pode tirar disso. Apesar da cara altamente, né, de abstração e, né, conversa de boteco, né? Enfim, eu acho que a gente tem, assim, em favor disso, apesar de ser muito subjetivo, a gente tem muitos casos de pessoas que se aprofundaram em conhecimento, em autoconhecimento e melhoraram de processos de doenças graves, né? Então eu acho que faz sentido essa questão de lidar com emoções, aprender a lidar com emoções difíceis, de trazer mais emoções positivas para o seu dia a dia. Tudo isso tem, inclusive, estudo científico com dados mostrando que a chance de uma recidiva de um infarto, de um câncer, diminui em cerca de, dependendo do estudo aí, 50% a recidiva de uma doença. Eu acho que é um número importante que tem que ser levado em consideração. Então, até por isso a gente faz esse podcast, para ajudar as pessoas nesse processo. E assim, muito do que eu faço hoje com o meu paciente, o Rafa também, apesar de a gente trabalhar fisicamente com o paciente, às vezes eu muito com exercício, o Rafa com acupuntura eventualmente, a gente conversa muito com os nossos pacientes, a gente percebe o efeito positivo que isso tem durante, principalmente na primeira sessão, ele entender o processo, ter consciência do processo, ter consciência do que está gerando a dor, o sintoma, ter consciência do quanto o sintoma é um processo de memória, muito mais do que só uma reação do corpo dele. Então, tudo isso faz muito sentido no nosso trabalho. É muito subjetivo, mas faz muito sentido no nosso dia a dia, a gente coloca em prática, né? Então, pra gente... A gente vê... Eu diria que não dá para tratar em nenhuma profissão de saúde sem considerar o paciente como pessoa, como indivíduo, em um contexto particular. Sim. Isso mesmo. Eu quanto à mudança... Até né, medica sintominhas, ou, né, sabe, um negócio assim, tratar, não dá. E quanto a gente percebe o quanto a mudança de percepção traz muito o processo de cura. Porque não adianta, né? Se a gente não sustenta aquela realidade como uma nova realidade, ela vai ser recriada da forma antiga e vai ficar ali, né? Então a gente percebe muito isso. E o papo tá muito bom, mas a gente vai, né, ter que
Vamos ter que convidar você para mais um outro, aí a gente vai. Do fim, né? A gente avança mais a na gente conversa. avança. Mas eu queria propor aqui, João, para você, em poucas palavras, é uma proposta aqui, para você responder para a gente, então, para você deixar aqui, para todos nós aqui, todo mundo que está assistindo, o que é para você consciência? Olha, se eu conseguisse dar conta desse recado, eu estaria, né, jantando com o rei da Suécia, com a medalhinha do nodo, né, em cima da mesa ali. Mas assim, a gente, mesmo que nessa a gente não possa responder especificamente, a gente tem que ter alguma, né, ideia de trabalho, vamos dizer assim, né? E é isso, né? Quer dizer, para mim, consciência são esses, né, a somatória desses níveis administrativos, né? A gente tem que ter um espaço onde essas informações são todas agrupadas, né, e possam ser trabalhadas. Esse acaba ficando, né? O que confunde muito as discussões é porque isso acaba falando, mas que lugar é esse, né? Sabe, é um conceito meio como nuvem na informática, né? É um lugar, mas que não é um lugar, mas que a informação está lá, mas não existe, né? Quer dizer, a consciência tem mais ou menos seria como a nuvem. Tá. A informação está lá. Mas assim, né? Como assim? Tá lá onde, né? E às vezes a discussão fica muito complicada porque as pessoas querem que, né, esse lugar exista. Sim. Tem que ser azarga, sabe assim? Né? Tem que existir, cidade, um mapa, né? Um lugar onde me apontam, né? E aí é como, né, universidade, né? Como a gente estava conversando, né? Assim. Então, para mim, consciência é isso, né? Esse lugar, essas informações todas, onde eu construo a minha história, né? Né? Quer dizer, esse sou eu, né? Aquela história, né? O monte de célula boiando contando uma história sobre alguém que pensa que é, né? Sim. Esse espaço onde a gente conta essa história e reúne todos esses dados é a consciência, que tem essa, né, essa conotação meio abstrata e que é difícil manejar, né? Sim. Mas é assim. Perfeito. Tá ótimo. Legal. Melhor. Tá ótimo. Tá ótimo. Legal. Tá legal. É isso. Então... É isso, pessoal. Lembrando sempre que os nossos conteúdos relacionados eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Tem acesso direto pelos links para o e-book, para os nossos livros físicos. E, pô, foi um prazer ter você aqui com a gente, João. Vamos muito bom. Marca uma próxima conversa aí com um tema um pouco mais, talvez, concreto, um pouco menos subjetivo. Vamos ver. A gente marca mais uma conversa dessa, vai ser muito legal. Estaremos disponíveis. Legal. Muito obrigado, foi muito bom. Prazer estar aqui. Né? Legal. Então é isso. Valeu, próxima, obrigado, pessoal. Até mais. Obrigado a todos.